Salve, minha galera, sejam bem-vindos ao Retorno do Picuinha. Eu sou o professor Pablo Jamil, que hoje nós temos o prazer de anunciar que teremos um novo debatedor e logo vocês vão saber quem é essa pessoa. Ele vai ter que se apresentar, é de praxe, e o Picuinha hoje vai chegar já para começar com os dois pés no peito. Como eu já dei o meu boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo essa parada, Oli, oi, manda o teu salve pra galera. Olá, saudades de todo mundo aí, voltando agora à efetividade, né, com um tema bem polêmico, né, e agora mais um parceiraço aqui. Novo dia, novo horário. Opa, isso sempre. Lembrando que agora vamos ter o Picuinha às terças-feiras, começando às 14 horas, beleza? Quero apresentar para vocês meu grande amigo, gratíssimo professor de Direito Constitucional, Eduardo Tessaro. Dá um oi pra galera, Tessaro. Olá, galera, tudo de bom? Estamos aqui prontos para responder as perguntas, indagações e questionamentos de todos. E para mim é uma satisfação estar sempre participando aí dos projetos do Pablo, que é um camarada do bem. E prazer te conhecer. Prazer foi meu. Que ótimo. Então estamos aí. Tessarão, só pra galera saber exatamente quem é todo mundo, porque algumas pessoas assistem ao Picuinha pela primeira vez. Diga quem é você e o que você faz para o pessoal se encontrar. Perfeito. Então eu sou advogado já desde 2009, mestre em Direito pela PUC de Curitiba, transito na universidade desde 2011, então desde 2011 sou professor universitário, semestre sim, semestre não nas pós-graduações também na universidade. Hoje, atualmente, exerço o cargo de conselheiro da OAB e sou casado, tenho uma filha maravilhosa, minha esposa hiper maravilhosa. Tá ouvindo aí, né, amor? Já garantiu a entrada em casa. Cara, acabou com o meu currículo aqui, né, cara? Eu não sou ninguém aqui, tá? Mas o mais importante, ao longo da nossa caminhada aqui, a gente vai se conhecendo melhor, e o mais importante não é quem eu sou, são as ideias que nós vamos debater aqui. Viu só? Você viu? Bonita, hein? Consegue repetir, não? Não. Bicho é chique. É aquela que saiu uma vez só. Eu recebi aqui como presente do nosso debatedor mais jovem, porém não juvenil, que é uma obra Legisladores e Intérpretes. Olha que coisa mais linda. Vou mostrar para vocês aqui. Com certeza eu vou dissecar essa obra. Muito obrigado. De nada. E agora, vamos começar a falar sobre o nosso assunto? Vamos falar? Nós vamos discutir hoje o projeto de lei, o PL, não há PL, como as pessoas estão falando, né? O projeto de lei 2630, que é do ano de 2020 e que vem causando furor dentro das redes sociais, debates efusivos. Eu coloquei como título PL das fake news, mas você vai ver que nesse nosso debate de fake news esse projeto tem pouca coisa, quase nada, na verdade, de discussão sobre isso. Mas é uma espécie de projeto para regular e talvez regulamentar a internet no Brasil. O microfone está aberto, você que está acompanhando pode mandar a sua opinião pelo chat, pode mandar o seu comentário. Se você quiser que nós comentemos o seu comentário, eu quero garantir que eles vão comentar o meu comentário, não sei o que, você pode mandar um superchat, eu quero que vocês falem sobre isso. E daí a gente para aqui, lê e discute, tá? Comece mandando seu boa tarde e vamos abrir o microfone para essas duas feras que estão aqui conosco. Fiquem à vontade, senhores, para falar sobre o nosso projeto de lei. Comece você. Começo eu. Começarei, então. Vai lá. Esse projeto de lei é um projeto de lei que, primeiramente, a gente tem que ver o contexto do quando ele surge e por que ele surge nesse momento. O porquê ele surge em 2000, porque ele agora, com esse novo governo, ele ganha força, né, inimaginável, aí, colocando o Supremo Tribunal Federal, o batalhão do Executivo todo aí para trabalhar.
chegou-se a uma conclusão de que as fake news, em algum momento, que as fake news são uma ameaça à democracia, ao jogo democrático, né? Chegou-se a essa conclusão, me parece. Então, a busca desenfreada por tentativas de barrar essa fake news, vem surgindo outras discussões. Por exemplo, se a busca por cessar a fake news viola ou não viola um direito básico do cidadão, a liberdade de manifestação do pensamento. Perfeito. E me parece que esse é o grande foco daqueles que defendem e aqueles que não defendem, é trabalhar com os liames, né, do que é liberdade de manifestação de pensamento, liberdade artística, liberdade cultural. Perfeito. E assim por diante. Mas esse projeto, ele me parece que nós vamos ver ao longo aí da nossa caminhada de hoje, que ele me parece bastante desvirtuado do que o próprio nome já sugere, né? Certo. Ele deixa bastante vago as expressões fake news, não coloca o que é fake news, coloca que quem vai regular vai ser o executivo, questões que de alguma maneira são, né, em algum grau, perigosas para a própria democracia. Ou seja, algo que surge inicialmente para proteger a democracia, pelo menos nos discursos, né, ao mesmo tempo se transforma no algoz da democracia. Concordo. Oli. Eu acho o seguinte, cara. Para mim, a minha opinião, a sua, a do Pablo, de qualquer outro, ela tem que ser ouvida. Eu não posso ser punido por crime de opinião. Qualquer coisa que você quiser tolir a minha liberdade, eu sou contra. Essa balela de fake news sempre teve, eu nunca teve. Sempre teve. Se você busca na história. O Assurbanipal só lutava quando não tinha lua. Ele só ia lutar numa completa escuridão. Aí ele pegava um monte de boi, aqueles bois chifrudos, botava uma tocha em cada chifre e botava os bois desfilando lá por cima. Quem olhava de longe pensava, nossa, quanto guerreiro ele tem. E ele não tinha porcaria nenhuma. Na Segunda Guerra, o famoso espião que não existiu. Mentindo que a gente ia descer num lugar para descer no outro. Agora, o nosso barão de Rothschild, né, o conde de Rothschild, melhor, ficou extremamente rico na época da guerra da França contra a Inglaterra, na época napoleônica. Ou seja, mentira sempre teve. Agora, a mentira está sendo um grande problema para quê? Ah, não, vamos barrar as fake news, que ele é contra a democracia. Mas peraí, você está sendo hoje proibido de falar as coisas como se... Você pode hoje está sendo proibido de duvidar. Você não pode duvidar do sistema eleitoral hoje. Ou pode? Não pode, hoje então, não pode. Como é que pode? Mas eu não posso duvidar? O Pablo pode simplesmente dizer que não acredita em Deus, é um problema dele. Você pode dizer que não acredita em Deus, eu não acredito em Nossa Senhora, é um direito seu. Você tem que ter opinião. Mas o que nós estamos tendo hoje? Uma desculpa esfarrapada de fake news, que vamos criar o quê? O Ministério da Verdade? Alguém vai dizer o que é verdade e o que não é? Baseado nisso, nós temos leis ridículas. A Tailândia, você não pode pisar em dinheiro. Na Tailândia, você não pode amassar dinheiro velho, porque ali tem a foto do rei. Ou seja, essas situações de você ir tolhendo a liberdade, daí para o ridículo, é uma linha muito tênue. E quem vai dizer o que está certo ou não? É o Pablo? É você? Sou eu? Ah, nós vamos criar um comitê? Nós tivemos músicas da Dona Irã Barbosa, na época de 1973, que foram barradas porque falava tauba. Tirar o Álvaro. A música foi considerada de péssima qualidade, por isso que ela foi censurada. Ou seja, eu tenho alguém para dizer o que está certo e o que está errado? Isso não existe, cara. Isso não existe. Perfeito. Ou você não quer que falem mal de mim, então eu vou proibir você de falar. E aqueles que defendem a política da aplicação hoje, defendem porque ela acha que está sendo aplicado só nele. Isso aqui só vai atingir ele. Não, isso vai atingir todo mundo. Hoje atinge ele, você fica feliz porque ele é teoricamente o seu inimigo. Em breve ele vai chegar na tua casa. Perfeito. Em breve você também não vai poder falar. Então essa é a minha opinião em relação a você querer tolher. E detalhe, já começou a aparecer agora aí um cara que diz que mataram ou foi agredido em função de fake news. O Brasil só cria falácias, ele cria narrativas. E nós vivemos de pequenos escândalos. Faz um hoje, faz outro amanhã, faz outro depois. E eu tenho uma opinião comigo o seguinte, tudo é grana. Tudo é grana. Tá? Pablo, que novela você está assistindo? Nenhum.
Que novela você está assistindo? Nenhuma. Muito bem. As grandes emissoras de TV estão perdendo dinheiro ou não? Sim. Muito bem. Que rádio FM você está ouvindo? Nenhum. Que rádio FM você está ouvindo? 92.3. 92.3. Você, ele, eu, nenhuma. Muito bem. Agora, se você pegar o nosso jovem, ele não vê novela, ele não vê filme na TV, ele não vê ele não ouve emissora de rádio, ele continua ouvindo música, mas ele está simplesmente nos aplicativos. Muito bem. As grandes emissoras, as grandes corporações estão perdendo dinheiro ou não? Com certeza. Então elas querem ser a dona da verdade e noticiar aquilo que é a verdade. Ou seja, envolveu grana, capim, bufunfa. Elas querem dinheiro, ponto final. Então nós vamos fazer o quê? Todas as redes sociais eu posso taxar agora de fake news. E agora é assim, você compra um horário na TV. Quem é responsável por aquele horário na TV? É você, que está fazendo o programa. Pela PL agora, você será responsabilizado pela notícia que eu estou dando. Pois é, alguma coisa de estranho está estranho nessa jogada. É uma coisa que eu não consigo entender, mas para mim tem dinheiro na jogada. Bem, que existe dinheiro é evidente, porque nós temos aí, a gente conhece como é que funciona o processo para você conseguir algo ou evitar que algo aconteça em qualquer lugar do mundo, que funciona muito com lobby. Sim. Né? Nos Estados Unidos é legalizado, inclusive. Exatamente. É legalizado o lobby. Mas eu acredito que, assim, quando eu li o texto do projeto, algumas coisas me chamaram a atenção e achei interessantes, outras me deixaram preocupado. Então, vamos pensar aqui. Inclusive, quero mandar um alô para a Jéssica Lima, que já mandou um comentáriozinho para a gente aqui, o pessoal que está assistindo. Como é que você vê aí, eu não vejo aqui? É porque eu tô com o chat aberto aqui do lado, aparece o chat aqui. O nosso aqui tá porque não tem. O Carlão nos prejudica. O Carlão vai passar ali, Carlão. olha lá. Mas você, Carlão, é uma decepção total, viu? Aonde Tá ali, apareceu agora aqui, ó, Ah lá. bem no baixinho. Jéssica Lima. Boa tarde, povo. Boa tarde. Muito Obrigado, bem. Carlão. Então vamos lá. Pensando sobre isso, eu parto do seguinte pressuposto. Eu acredito que, de alguma forma, a internet precisa de regulação. E aqui eu cito como exemplo 2 casos que já aconteceram no Brasil, que quando a regulação veio, no momento houve uma discussão gigantesca, todo mundo se sentiu pressionado e tudo mais. Uma delas, na década de 70, quando o cinto de segurança passou a ser obrigatório. Muita gente falava, não, mas isso é um absurdo, onde é que se viu isso aí ser uma coisa obrigatória e tal. Outra coisa, quando começaram a proibir de se fumar em ambientes fechados, em restaurantes e tudo mais. Eu me lembro, inclusive, de um Roda Viva em que a pessoa falou assim, eu me sinto muito mais feliz se uma pessoa no avião está fumando ao meu lado. Um dos questionadores. Enfim, a internet, apesar de não ser recente, tão recente assim, se mostra como uma grande oportunidade. Mas nós não sabemos muito bem o que acontece na internet. Quando eu digo nós usuários da internet, a gente não sabe muito bem o que acontece. E a parte do projeto que me chama a atenção positivamente é o fato de criar responsabilização para alguns indivíduos, para algumas empresas que não possuíam qualquer tipo de responsabilização por isso. O segundo ponto que eu acho interessante é as empresas serem obrigadas a permitir que os indivíduos que tiveram seus conteúdos moderados, removidos, rechaçados, possam questionar essa moderação, descobrir por que o conteúdo foi removido e entrar com um pedido de contestação para que esse conteúdo volte. Porque hoje, se você estiver lá mexendo, vamos imaginar ali numa rede X que começa com um I. Você postou uma coisa. E essa coisa que você postou, o Tessaro foi lá, denunciou, o Oli foi lá, denunciou, o Carlão foi lá, denunciou, o William foi lá, denunciou, porque todos vocês são amigos. E combinaram, vamos derrubar a página desse filho da puta aí, vamos derrubar. Todo mundo denunciou. Você recebe uma notificação. Seu conteúdo foi removido com base nas diretrizes da comunidade. Aí você clica lá, aí aparece. Conteúdo removido por violação das diretrizes da comunidade. Mas você não sabe qual foi a violação. Mesmo que você clique para ler as diretrizes da comunidade, você não sabe o que foi que você fez que violou as diretrizes da comunidade.
Isso não fica claro em praticamente nada do que você faz da empresa Meta, que é do Facebook. Então, o Insta, o Face. Isso fica parcialmente claro num outro aplicativo que tem T 2 vezes, que lembra muito tic-tac, né? Fica um pouco mais claro quando você tem um conteúdo removido, eles dizem que foi violação das diretrizes. Você pode recorrer, mas se houver uma segunda negativa, cai. E aí você não consegue saber porque foi removido. No YouTube você consegue saber um pouco, mas também não tem total clareza a respeito disso, se o teu conteúdo é removido ou não. No projeto, um dos itens é: as empresas são obrigadas a dizer com clareza por que foi removido, qual foi a razão e abrir um espaço para que seja possível questionar essa remoção. Esse é um ponto que achei fundamental e muito importante. Outro ponto que achei fundamental e positivo. A empresa, as Big Techs ali, né, elas são obrigadas a mostrar que um conteúdo patrocinado está sendo patrocinado e mostrar quem o está patrocinando. Quer dizer, eu tenho um conteúdo X, quem foi que impulsionou esse conteúdo? Hoje, a menos que você tenha uma estratégia muito boa, você não consegue descobrir quem está impulsionando um conteúdo. E aqui, eu não estou falando de impulsionamento simples, aquele que você vê no Facebook, por exemplo, patrocinado por. Estou falando de outros. Aqueles em que você, por exemplo, compra um pacote de 300 mil disparos de WhatsApp, você não sabe quem disparou, você não sabe de onde veio. Né? O Telegram, que ninguém consegue descobrir como é que funciona aquele sistema, né? Porque é muito bem fechado. A empresa, para operar aqui, ela vai ter que abrir isso, ela vai ter que mostrar isso. Outra coisa, os padrões de funcionamento de distribuição de conteúdo deverão ser postos às claras. Vamos pegar um exemplo aqui, muito simples, talvez eu acho que esse é o melhor de todos os pontos. Dos pontos positivos, né? Porque eu também creio que há muitos negativos. Que é o seguinte, eu tenho Instagram, você tem, bem, todos nós temos mídia social. Oli, quando você grava um vídeo, você pensa, putz, esse vídeo está ótimo, ele está sensacional, ele está com um conteúdo fabuloso. Vum, jogou na internet. Joga na internet, você entra ali depois de 2 horas e você percebe que o teu conteúdo teve 100 visualizações. Daqui a pouco, você grava um mesmo vídeo, só que em vez de você dar uma aula, você está falando ali sobre, sei lá, você acha que a Terra é plana, está falando assim, vou provar que a Terra é plana, e você coloca aquilo no teu vídeo. Meia hora depois, você entra e você vê que tem 100 mil visualizações. O porquê disso acontecer, A mais B, ninguém sabe. Porque, não é que ninguém sabe, né? A Big Tech sabe, as Big Tech sabem. Porque esse é o funcionamento do algoritmo, certo? E esse projeto diz que é preciso que essas empresas expliquem o funcionamento desse algoritmo para que as pessoas saibam como é que isso está funcionando. E aí eu tenho uma metáfora para que a gente pense a respeito. Imagina o seguinte, eu tenho um carro de som, um trio elétrico, melhor pensar dessa forma. Eu tenho um trio elétrico que eu alugo. Então eu aluguei para o Oliveira e para o Tessaro, certo? Quando eu aluguei para o Oliveira, ele é um cara que costuma falar umas coisas assim, fundamentadas, ele é um pesquisador, é uma pessoa bastante técnica ali, e que quando vai falar sobre assuntos que são técnicos, não sobre trivialidades da vida, faz sempre algo muito fundamentado. Então eu coloco o Oliveira em cima do meu trio elétrico, certo? Ligo e começo a andar. Vou. Aí vou imaginar que nós estamos andando aqui por Cascavel, tá? Para quem não sabe, depois você pesquisa quantas pessoas há em Cascavel. Aí estou andando por Cascavel e com o Oliveira em cima do meu trio elétrico, eu passo lá naquela partezinha assim, vindo de Toledo para cá, que você tem como é que é o nome daquela cidade lá, Carlão, que o pessoal não pode conhecer a gente? Lá de Série Alvorada para cá. Hora que eu entro na cidade, eu pego aquele primeiro bairro, que é a menor quantidade de pessoas, eu passo, dou uma circulada ali, gasto 1 hora, 2 horas, falo pro Oli,
Deu 2 horas, era o que a gente tinha combinado, você me paga aqui, pode descer. Desceu. Você me pagou, eu recebi para levar a tua mensagem e eu escolhi a rota. Entendeu? Eu que escolhi passar de Sé de Alvorada para entrar de Cascavel para os bairros menos populosos. Veio o Tessaro. O Tessaro me dá o mesmo dinheiro que você deu. Mesmo valor. Eu olho para o Tessaro e eu sei que tudo que o Tessaro fala é uma coisa que ele abriu a boca, a galera começa e grita, e xinga, e não sei o quê, e vem correndo atrás do trio elétrico para trepar no trio elétrico, fazendo não sei o quê. Eu já sei disso. Então o que eu faço? A hora que o Tessaro começa a falar, eu escolho a rota. Eu vou pelo centro de Cascavel, andando bem devagarzinho, bem devagar. Paro na frente do local mais movimentado e fico ali. Tá? Essa é a metáfora para dizer como é que funciona o algoritmo dentro das redes sociais. Você posta um elemento X, o algoritmo pega aquilo e fala: não vai dar muito clique, não vai dar muita polêmica, eu posso anunciar menos. Joga lá embaixo. Pega o mesmo assunto, mas que é dito por ou uma fonte não confiável, ou é flagrantemente mentira, ou uma coisa dessa natureza, pega isso aqui e projeta para onde há mais pessoas. Essa manobra do algoritmo não está clara, não está explicada. E isso é errado, porque você está criando 2 pesos e 2 medidas, certo? Inclusive, existem algoritmos que funcionam de maneiras diferentes de país para país. O aplicativo dos 2 T's lá, o Tic-Tac, dentro da China, explode visualização de gente sendo bem-sucedida, de gente tirando boas notas, de gente construindo coisas novas. Dentro do Brasil, o que é que ele explode de visualização? Bunda. E isso já foi questionado aos diretores do aplicativo. Isso é uma estratégia deles. Porque é muito melhor você... se eu tenho um país concorrente, por exemplo, como os Estados Unidos, que proibiram, né, o aplicativo agora, é muito mais fácil eu me engendro no país e emburreço a galera com a maior quantidade de conteúdo superficial possível. Né? Então, aí nós temos uma questão muito complexa. Então, isso eu acho que nesse ponto, no ponto de você falar, olha, você está transmitindo mensagem, você está fazendo isso, mas você tem uma responsabilidade quando você faz isso aqui. Você tem uma responsabilidade. Aquilo que o Oli tinha falado, por exemplo, se eu transmito um programa e no meu programa eu estou falando algum absurdo, recai sobre mim, recai sobre você, mas no direito você tem uma responsabilização também da emissora. Se eu tiver, por exemplo, eu vou lá, gravo um programa incitando terrorismo. Aí é crime, Pablo. É crime? É crime. É crime. E Mas, aí tem responsabilidade e tem a Globo se transmitir tem responsabilidade. Mas já está previsto na lei, isso é crime. Isso é crime, não tem o que discutir. O racismo é crime, você falar em nazismo crime é crime. Do ódio. É crime, isso já é crime, não, isso já é uma coisa pacificada pela lei. O que eu vejo assim, por exemplo, se você pegar a questão que você citou da China, é esse o panorama que é lucrativo na China? É. Essa é a ideia que a China quer vender? É. É diferente da ideia que se vende aqui? É. É diferente da ideia que se vende na Inglaterra? Claro que é. Agora, você criar uma padronização, você estabelecer tudo exatamente igual, não vai funcionar, Pablo. Nós temos que ter direito a esse discernimento e essa ideia de que para cada mercado é um mercado diferente que você vive. Não, mas não o público que você tem... A padronização é pelo menos saber como funciona. Mas nós temos muitas coisas, temos muitas coisas que são eletrônicas no país que nós não podemos saber como funciona. Agora, só nos interessam as grandes big techs que estão não é um problema só as grandes big techs. Então, o que eu vejo é o seguinte, essa PL que nós estamos falando aí, ela está nos direcionando para quê? Essa parte que você falou é muito bonita, é muito legal, mas você está atribuindo atrás disso uma série de outras situações que vão tolhendo as fontes de informação. Quem vai dizer onde é que está a verdade ou não?
Esse que é o grande pepino que eu vejo. Essa ideia de você saber como é que funciona o algoritmo, nossa, perfeito. Deixar as claras, eu vejo sempre assim, as coisas têm que ser muitas claras, o que você faz, o que ele faz, o que eu faço. Com certeza. Agora, essa claridade, essa luz está sendo sobre um ponto. Ó, o ponto vai ser sobre essa xícara aqui. Eu quero toda a luminosidade sobre ela, e o resto eu escondo? Não. Não, não pode ser assim. Mas não é esse não o pode caso. ser assim. Eu parei aqui quando eu estava falando sobre essa parte Eu fui mal educado, eu que cortei era você. positiva. Agora, o que é que eu acho ruim? Eu acho ruim que depois de o projeto ter sido enviado, ele foi fatiado e transformado no Frankenstein. Uma das coisas mais absurdas que você tem, por exemplo, é o fato de você obrigar uma plataforma de conteúdo a remunerar trabalho jornalístico. Exato. Porque aí, se for o caso, a partir de amanhã o Picuinha virou jornalismo, entendeu? E daí a plataforma vai ter que me pagar por isso. Certo? Essa obrigação é impossível de se estabelecer. Outra coisa, existe uma ressalva que eu gostaria de fazer, que é em relação a quando o pessoal fala, mas eu não vou poder falar mais nada. Não. Falar, você vai continuar podendo falar como você sempre pôde falar. A diferença é qual vai ser a repercussão disso. Eu quero abrir um canal, ou quero abrir um perfil e quero falar tudo que eu penso ali. Você vai fazer isso, você vai poder fazer isso aí. Até o momento em que o seu canal for derrubado, ou pela plataforma, ou por uma ação judicial que vai chegar até a plataforma. Mas você vai poder falar. E, caso aquilo que você está dizendo tenha conteúdo criminoso, você vai ser responsabilizado. Mas já não é assim? Não. Não, Pablo, claro que é. Esse que é o problema. Claro que é. Você já é responsabilizado hoje se você cometeu um crime, Pablo. Já tá claro isso. Já é pacificado por lei isso. Então, seria assim, Oli, seria assim se nós conseguíssemos punir. A grande questão é que a forma como essas big techs, principalmente as de rede social, gerem seus conteúdos, praticamente impede de você conseguir encontrar algumas coisas. Por exemplo, os grupos neonazistas que se multiplicam dentro do Telegram. Pablo, você não consegue achar. Mas nós não conseguimos prender um cara que comete crime de racismo num ônibus, Pablo. Dentro de um cara, filmando dentro de um ônibus, o cara cometendo um crime de racismo, aí se cai para injúria, se cai para vilipêndio, vamos mudando para lá, mas não conseguimos punir ali, Pablo. E gente filmando. Nós vimos recentemente aí uma pessoa que agrediu o entregador Sim, eu vi. Sei lá, de comida ou coisa que valha. Sim. E entrou com N situações para dizer, não é isso que eu falei. Quer dizer, o que foi falado não foi o que ela disse mais. Então, percebam, se essa coisa física, palpável, nós não conseguimos punir, quem dirá aí, Pablo? E aí o que nós vamos cair? Nós vamos cair o seguinte, na tua opinião, a tua opinião vai ser tolhida, a ideia que você achou vai ser tolhida, aquilo que você quer dizer não poderá dizer mais. Nós temos exemplos claros, Pablo. Toda vez que você tenta dizer e estabelecer o que é que pode ser dito ou não, nós caímos naquilo que já tivemos escandalosamente chamado de censura. Eu passei por isso. Eu fui proibido de entrar em escola por um comentário que eu fiz. Polícia Militar cercando o Colégio Marista, eu tive que pular o muro do Colégio Marista para entrar na escola. Por quê? Porque o Hélio Duque, falecido Hélio Duque, tinha feito um discurso na escola, 2 dias antes eu estava presente. Eu já fui na Polícia Federal responder porque eu comprei o jornal Pasquim, que dizia que tinha uma série de políticos brasileiros com dinheiro na Suíça. Nossa, brasileiro tem dinheiro na Suíça, que coisa, né? Hoje o cara tem dinheiro na cueca e não dá em nada. Não dá em nada, o cara acha montanhas de dinheiro e não dá em nada, Pablo. Nós temos um país com N leis e N medidas. É N leis e N medidas. Para ele vale uma coisa, para mim vale outra, para você vale outra. Então como é que nós podemos tentar chegar nesse mundo belo que você quer? Você quer um mundo belo. Pô, tu admiro a sua ideologia. Você quer um troço belo. Não tem, Pablo. Não tem. Você não consegue punir um crime de racismo que acontece num ônibus com gente filmando. Eu acredito que um dos grandes problemas desse PL é que ele não define, né, o que é fake news, quais são essas... Ele chama, né, até trago aqui,
potencialmente ilegais. O termo é esse, ele usa o termo potencialmente ilegal. Ele obriga a Big Tech a derrubar o conteúdo preventivamente, porque é potencialmente ilegal. Será que hoje eu, talvez estou cometendo isso? Chamar o Alexandre de Moraes de um ditador, talvez isso seja potencialmente ilegal. Eu acusar, eventualmente, que o Tribunal Superior Eleitoral não andou bem durante as eleições, principalmente com uma radicalização a um lado e não a tanto ao outro, talvez seja potencialmente. Por quê? Porque a lei não diz o que é, e ainda ela dá essa regulamentação para o executivo fazer. Mas toma, rapaz, tá louco? Aí nós criamos basicamente a ideia do Estado soberano. Voltamos ao Estado soberano. Nada contra, nada acima e nada fora do Estado. Nada fora. E eu, rei, digo o que vale e o que não vale, porque eu sou ungido por Deus. Exatamente. Isso é o que me deixa... Porque eu digo, os imbecis têm todo o direito de se manifestar. Claro que eu acho que a gente tem... Quando a gente quer criar esse mundo de anjos... De caras, de anjos... Não vai dar certo. A gente acaba esquecendo... a gente vai acabar tolindo muitas pessoas. E eu acredito que, claro... discurso de ódio, terrorismo, nazismo, isso tudo tem que ser imediatamente retirado do ar. Mas já não está tipificado isso? Tá. Situações. Mas quando a lei vem, na minha opinião, os bons textos legislativos que querem tratar de um assunto único, eles são curtos, são precisos. Direto. Esse não, tem, sei lá, 40 páginas de texto. E detalhe, por exemplo, agora não foi estabelecido que se você aparecer quebrando um cadeado para entrar numa residência, não configura o crime. Não configura ainda o crime. Quer dizer, então como é que pode ser potencialmente legal? Ó, veja como é que não fecha. Então eu quebro o cadeado da casa do Pablo, mas não significa dizer que eu vou roubar a casa do Pablo. Se a polícia chegar, não. Nada, manda embora. Agora, a fake news ela é potencialmente legal. Cara, isso você está tampando só com a peneira. Na minha opinião, essa questão... Olha como é gostoso ter opinião. Sim. Mas aí que está. Se a opinião que eu fosse emitir nesse momento fosse uma opinião perigosa... Aí é crime, Paulo. Aí eu não a emitiria. Mas então, a grande questão a respeito das fake news... Mas aí tem a lei está pronta. Tem pronto, por exemplo, para bem ou para mal, o Daniel Silveira, por mais... Aquele Daniel Silveira, aquele deputado, por mais imbecis que foram as frases e palavras que ele falou, de puro mau gosto, de um ódio, de uma falta de humanidade, ele o fazia num contexto num contexto político, de imunidade, eventualmente. Né? E aí a pena dele vem para 9 anos e tal. Pena que o Supremo nunca faz isso, em nenhum caso começa de cima para baixo. A pena sempre começa do mínimo. Sim. Ou seja, a gente tem percebido que o grande problema, talvez seja desse projeto, que ele vem esse mostrengo legislativo, ele vem, os defensores fazem um contorcionismo jurídico e de palavras. Por exemplo, Humberto Costa quase chorando, defendendo que esse projeto era para defender as crianças das escolas que foram atacadas. Sabe? Eu também acredito que assim, um projeto dessa natureza não pode ser discutido dessa forma. Exatamente. Ele não pode ser discutido dessa forma, porque essa forma é contraproducente. Nós temos regulamentação da internet na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália, em todos os lugares. No Brasil, nós ainda não temos uma regulamentação.
Mas nós temos, eu diria assim, temos, talvez insuficiente, mas temos o marco Tem civil marco da civil internet. Pois é, mas aí o que acontece em relação a essa questão que a gente tem debatido é o projeto original tinha uma destinação. As emendas que vieram quase que exclusivamente para facilitar a vida do político, certo? Você pode perceber que praticamente tudo que foi emendado ali era para que quem estivesse no poder pudesse dizer algo como: isso aqui é crime e foi crime contra fulano de tal, porque fulano disse X, disse Y. Então, essa parte do projeto eu acho escabrosa. Essa parte eu acho errada, né? Mas eu volto a defender que nós precisamos de algum tipo de regulação. Sim. Porque as empresas não podem se eximir de responsabilidade em razão de algumas coisas. Então, assim, eu acredito mesmo que o indivíduo deve ser capaz, deve poder falar aquilo que ele pensa, porém existe aquela questão da responsabilidade por trás daquilo que se fala. Eu sempre, nesse caso, cito o exemplo do Monark, né? Que era o cara que era do Flow lá e tudo mais, que falava diversos absurdos até o momento em que ele chegou a dizer que defende que deveria poder existir um partido nazista no Brasil, né? E daí, como novamente ele tinha falado, isso é crime. Ponto. Né? Isso é crime. Só que aí vem a grande questão. Como é que você responsabiliza alguém que fala num programa que tem milhões de espectadores, aquela pessoa que talvez seja idolatrada por outrem e fala: na minha opinião, tem que sim, realmente haver partido nazista no Brasil. Por quê? A primeira punição que caiu sobre ele foi ele ser cancelado. E eles perderam os patrocínios e ele teve que sair do Flow. E depois ele continuou dizendo isso. Ele continuou e ele queria insistir nessa tese. Você perceba. Por quê? Depois ele falava assim: não, mas eu sou uma pessoa qualquer, só estou falando aqui besteiras. Se ele só estivesse falando besteiras, alguém teria falado assim: cara, você já falou um monte de besteiras, você já viu que isso dá problema, então para de falar isso aí. Ele parou? Não. Ele foi falar a mesma coisa no Twitter. Ele abriu um podcast num streaming novo, diferente do YouTube, para poder continuar falando isso. Então, é uma conduta que ele faz reiteradamente. E as Big Techs não fazem nada. Mas se é um crime, por que a legislação não puniu ainda? Por que a legislação não puniu? Justamente porque nós ainda não temos... Não, mas não, crime de racismo. Não, o crime de apologia ao nazismo é claro. Nós temos professores de Santa Catarina que foram presos por causa disso. Por que não se aplicou a lei em cima dele, então? Porque nós estamos vivendo com 2 pesos e 2 medidas. Aí que eu digo para você assim, ó, o brasileiro ele vê o mundo de uma forma bem distinta. Há uns anos passados nós tivemos uma artista que resolveu namorar por meio de correspondências, um cara que estava preso, um traficante no Rio de Janeiro. E essa artista engravidou do cara do Rio de Janeiro. Nós tivemos manifestações nas ruas pedindo para que o cara fosse solto. Afinal de contas, ele seria pai do filho da artista. Ou seja, esqueceram os crimes que ele cometeu. O que interessa agora é o quê? Nossa, essa artista vai ser mãe do filho dele. Quer dizer, então nós vamos analisar de uma forma emotiva. Então, essa visão imediatista. Então, emotiva e imediata. Agora, eu quero resolver agora. Então, por que não se puniu esse cara se ele cometeu crime? Nós sabemos que é crime. Nós temos um advogado presente que sabe que é crime. Você está fazendo direito, você sabe que é crime. E por que não puniram? E por que não foi punido? Vamos deixando ele fazer mais um. Quer dizer, a punição não há nesse país. Não existe punição nesse país. A punição que nós estamos tendo neste momento hoje são punições políticas, não são mais criminais. As questões nossas são políticas. Eu estou punindo você por opinião. Isso é perigosíssimo. Nós temos gente presa por opinião. Nós temos gente presa por dar uma posição política dele. E nós temos gente presas hoje por defenderem A ou B.
Então, nossa questão não é criminal, é política. Então, num país como o nosso, que nós somos emotivos, imediatistas e já aceitamos pacificamente o crime político, com um Congresso Nacional mudo, calado, absorto em enebridades das coisas, pensando bobagem, que não faz absolutamente nada, aceitando pacificamente. Nós tivemos membros do nosso Congresso que foram presos sem anuência dos pares, o que não pode, como você mesmo disse, um arbítrio por parte de um sistema judiciário. Sim. E o nosso legislativo não falou nada. Resumindo, nesse andar da carruagem, hoje, nós caminhamos para uma ditadura, com a maior cara de pau do mundo e na surdina. E o nosso Congresso pondo panos quentes. Não, mas esse lado é bom, esse lado é bom. E a gente botando panos quentes, Pablo. E nós estamos caminhando para isso. Nós estamos hoje prendendo por questões políticas, não são mais questões criminais. Pablo, por exemplo, nesse PL, que ele foi feito esse Frankenstein muito, e vamos jogar limpo, para tentar barrar o surgimento desses camaradas como o próprio governador, o próprio ex-governador, o ex-presidente Bolsonaro. Uhum. Essas pessoas que surgem das mídias sociais, que surgem do nada, o Nicolas Ferreira, sei lá, outras pessoas que surgem do nada, se transformam em... A verdade é essa, esse projeto ele foi feito, essas alterações, para chegar a esse ponto. Questões políticas. Questões políticas, para atacar. Ele tem uma vítima, ou um violentador já pré... E o brasileiro tem dó da vítima. Exato. Quando você se vitimiza, fica muito mais fácil você fazer as coisas. E quando você é a vítima, tudo é possível. Você está fazendo crime contra mim, eu sou a vítima. Então, o que acontece? Nós estamos vivendo numa situação hoje, Pablo, que nós estamos caminhando para ser uma ditadura de uma forma pacífica. Isso, sem tanque na rua. Para que tanque na rua? O nosso Congresso é conivente. É porque mudou, a estratégia de dominação mudou. Claro que mudou. Para que tanque na rua? A estratégia de dominação ela perpassa a comunicação. A dominação hoje é discursiva. Antes da gente continuar, deixa só eu dar um alô para a galera que está aqui comentando no chat. Então, o nosso amigo Henrique Engelhardt, boa tarde, acompanhando os mestres. O Paulo Góes, boa tarde, profs, estou feliz pelo Picuim estar de volta. Fui aluno do Olim Pato Branco nos anos 2000 e 2021. Este podcast mata saudades que eu tenho daquelas aulas. Inclusive, deixa o Olim mais livre para falar do que até mesmo dentro de sala de aula. O Red Six, sobre os algoritmos, está encaminhando para uma análise a Comissão de Juristas do Senado, a PL 21, o PL 21, que regulamenta o desenvolvimento e uso de inteligência artificial, que é outra questão complexa. Inteligência artificial. Aí uma pessoa que colocou aqui, eu não sei que nome é esse aqui, porque deve estar em coreano. Para mim, isso parece apenas conspiracionismo e vontade de calar as pessoas. O Éder Vinícius, que participa desde antes... O fato do PL conter aspectos positivos não o torna bom e necessário para o país. Boa. É isso aí, cara. Fantástico. O Éder mandou outra aqui, Por esses exemplos supremos não dá para apoiar o PL, mesmo tendo os aspectos positivos. Keila Alencar, perfeitas colocações. A justiça já tem meios de punir os discursos de ódio e as fake news. Essa PL é algo sombrio. Agora, receitas do pai. Pablo, desacreditava de você. Agora vejo sua preocupação. É isso aí. Mas desacreditava de mim por quê? Não, eu sei por quê. Eu sei por quê. Porque as pessoas que me conhecem e acompanham meu trabalho na internet sabem que eu tenho uma postura política de esquerda. Só que é o seguinte, cara, como eu sempre falo com o Oli, sempre falo com o Tessaro, que vocês percebem claramente pela forma como eles se posicionam que eles são mais de direita. E são meus amigos. Eu falo assim, não existe nada que impeça uma pessoa
ter uma postura política X ou Y, porém ser lúcida. Eu Com digo para você o certeza. seguinte, não é nem questão de direita, nem questão de esquerda. Eu defendo a ideia de uma justiça social. A justiça social é a minha preocupação. Se o seu partido for de esquerda, um partido honesto, que esteja agindo de uma forma correta, não há por que não mantê-lo ali. Não há por quê. Quer ver? Ó, uma outra coisa que eu acho super importante comentar e que, na minha opinião, é algo que está sendo feito extremamente incorreto em relação a esse PL e que está sendo levado a cabo por toda a ala da esquerda, que é acelerar e colocar no regime de urgência. Motivo. Isso Goela está abaixo. errado. Isso está errado. Claro. Aí eu ouvi o pessoal falando, mas o projeto é de 2020, já teve muito tempo para pensar. Claro que não, cara. De 2020 foi para cá debatido. o país estava Cara, uma tava bagunça. uma Parou a bagunça pandemia. total. Estava parado na pandemia. Né? Então, mas enfim, entendi ali o que você quis dizer. O Vitor falou, sou aluno do Oli, quero ver ele pegar fogo falando. Ó, o Ronei, grande abraço, mestre. Boa tarde, papo muito bom. O Paulo Góes mandou, na minha opinião, ocorre uma falta de clareza quanto aos critérios de informação falsa nesse projeto. Se usada de má fé, pode abrir margem para remoção arbitrária de conteúdos. Perfeito, eu concordo. Paulo. E aqui existe uma outra coisa que a gente deveria colocar em pauta, que eu acho isso muito complicado. Eu agora vou contar uma vantagem aqui, tá? Mas me perdoem por isso. Eu tenho um dos primeiros artigos científicos escritos no Brasil sobre fake news. Desde a utilização do termo até a estratégia de engendramento de fake news. As pessoas utilizam o termo fake news do mesmo jeito que elas utilizam outros termos com mudança de sentido. Por exemplo, lugar de fala. Então, a pessoa pega fake news, eu acho que é isso, e tudo que eu falar daqui para frente, eu vou chamar isso aqui de fake news. Quando foi que surgiu a expressão fake news? Surgiu durante uma entrevista do Donald Trump, em que uma pessoa fez uma pergunta para ele, em que ela insinuava alguma coisa, e ele respondeu, "You are fake news." O que isso significava naquele contexto? Você está insinuando uma coisa para que, por meio da minha resposta, você possa afirmar algo que de fato não aconteceu. Então vamos lá, gente isso, querida, isso. gente bonita, gente linda. Fake news não é mentira, não é contar uma mentira. Fake news é você, fundamentalmente, utilizar uma manobra semântica para suscitar uma conclusão inverídica com base em premissas. Isso é fake news. Não é eu chegar e falar, ô Tessaro, lá do outro lado da rua o pessoal está dando 100 mil reais para quem for lá e der um mortal. Isso é mentira, não é fake news. Então, foi aí que surgiu esse termo. Mas aí depois todo mundo começou a usar como se ele fosse sinônimo de mentira. Então, qual é o grande problema? Como hoje as pessoas nem essa clareza têm do que é esse fenômeno, elas não sabem de que forma esse fenômeno impacta na sociedade e nem sabem quais são as estratégias de ingresso desse fenômeno. Então, quando alguém fala, vamos combater as fake news, a primeira pergunta que você tem que fazer para o cara é, por favor, defina fake news. Primeiro você define e depois a gente vai ver se você está querendo combater mentira, que isso já é uma coisa, ou se você quer combater a outra coisa, que é um outro processo, certo? Um processo que é realizado por meio de inferência desorientadora, signo desorientador, que é calibragem semântica ostensiva, é nomenclatura da linguística, tá? Mas, enfim, o que é que você quer combater? Para daí saber como combater. Então, na minha opinião, o grande erro foi, por enfiar a goela abaixo esse projeto em cima da galera, fizeram algo que foi, responsabiliza as big techs, joga para cima de todo mundo. Responsabilidade. Porque qual vai ser a reação das big techs? Em primeiro lugar, a reação das big techs vai ser assim, galera, agora que a gente vai ser responsabilizado, vai estourar no de vocês também. Não, o que vai acontecer? Discursos legítimos
vão ser suprimidos? Discussões legítimas serão suprimidas. Talvez esse vídeo. Talvez esse vídeo, porque o algoritmo, cara, ele não vai conseguir fazer uma análise de um texto, de uma fala, ele vai pegar algumas expressões e pam, vai derrubar o sistema. Mande um e-mail, se dizendo explicando. vamos matar o presidente dos Estados Unidos. Isso. Poste para você ver quanto tempo demora para eles acharem você. Oli, você lembra quando a gente gravou aquela sequência de 3 picuinhas falando sobre a guerra da Ucrânia? Tá aqui um exemplo. Ó, essa regulação não veio daqui, né? Porque a gente não tinha isso aqui ainda. Mas a regulação veio de fora. Por quê? Porque você não podia publicar nada sobre guerra da Ucrânia monetizando seu conteúdo. O nosso conteúdo, ele acabava de ir para o ar, aparecia lá, bloqueado por monetização. Detalhe, o que nós falamos na época? Que a guerra era híbrida. Era uma guerra no campo de batalha e uma guerra de informação. Lembra que na época nós somos contra todos os noticiários que estavam presentes dizendo que a Rússia ia ser quebrada pelo bloqueio econômico. O que nós falamos aqui? Não vai nada. A questão de semanas, agora o FMI disse, talvez até 2027 a Rússia vai sentir alguma penalização. 2027, nós estamos em 23 ainda. E todo mundo dizendo o quê? Não, a Rússia quebrou, a Rússia faliu. Ou seja, nós estamos hoje vivendo o mundo do discurso. Sim. E agora querem punir. Mas a única coisa que me deixa muito feliz é que a maioria das pessoas que colocam aqui dizem, na minha opinião, porra, você tem direito a ter o caralho da tua opinião. Agora, por que eles querem dizer o que pode ser opinião ou não? E exemplo disso, nas redes sociais, várias referências a políticos, tem arroba, tem X, tem joguinho da velha para o algoritmo não localizar. Ou seja, nós já estamos vivendo uma censura, nós só não queremos admitir. O nosso Congresso é amorfo, não serve para absolutamente nada, com raríssimas exceções, que não seriam vozes dentro desse contexto, porque é muito pouco. E todo mundo está aceitando pacificamente o que está sendo empurrado, como você mesmo muito bem disse, goela abaixo. Goela abaixo. E daqui uns dias nós vamos achar tudo bonitinho, tudo joinha, tudo perfeitinho. Por quê? Porque está sendo empurrado aos pouquinhos. Não precisa mais o tanque estar na rua. A informação está na rua. E o pior, eu estarei dizendo para você qual é a informação que você lerá. Quer coisa pior do que isso, Paulo? Mas aí é isso que você falou, Li, é uma coisa muito interessante. Porque olha só, quando você utiliza a frase eu direi qual a informação que você lerá, isso é o que acontece hoje com o algoritmo das Big Techs. Isso é o que acontece hoje. Porque é a Big Tech que decide qual produto você vai comprar, quando você está com vontade de comprar, que música você vai ouvir. A mídia, elas escolhem. A mídia controla a massa e a marca controla a mídia. Sempre foi assim. A marca está controlando a mídia pelo dinheiro que ela joga e a mídia controla a massa. Isso é indústria cultural, isso é cultura de massa. Sempre foi assim. Agora o Brasil está vendendo música para Portugal. Sabão em pó é o nome da música. Já ouviu, não? Sim, mas aí nós estamos falando de produtos da indústria cultural. Você está vendendo um produto que eu sei que dá lucro para mim. Se é de qualidade para você, eu não sei. Se você consumir, perfeito. Agora, por exemplo, vamos ver aqui, ó. De vocês que estão no chat, por gentileza, pessoas lindas, maravilhosas e extremamente gentis, só façam um favor antes de responder essa pergunta. Põe o dedinho no like ali, que é para você fazer subir os nossos likes, a gente ganhar um pouco mais de ajuda desse algoritmo que a gente não sabe como funciona. Né? Nós não sabemos muita coisa eletrônica como funciona. Bem, mas assim, a minha preocupação com esse projeto é exatamente essa criação dessa regulamentação na mão de alguém, sabe? É muito difícil isso, na minha opinião, porque, como eu falei, algumas questões importantes, elas parecem, de alguma maneira, ofensivas à honra moral média ou ao que dizem que é honra. Por exemplo, um exemplo que tem causado aí, principalmente para os esportistas, a participação, por exemplo, de trans em competições femininas. Foi proibida, né? Perfeito. Mas veja como é um tema bastante explosivo. Daqui a pouco, devido a esse
essa, aspas, cultura de uma moralidade extremada, vamos dizer que isso é potencialmente lesivo. Uma discussão aparentemente séria. Discurso de ódio. Importante. Exato. Discurso de ódio. Discurso de ódio. Daqui a pouco, eu vou ter que estar batendo palma, na minha opinião, batendo palma para o Stedley, que vai dizer que em abril vai invadir muitas propriedades. Se isso não é um discurso de ódio, sabe? Por mais que ele esteja defendendo a sua posição, talvez de maneira correta. Então, vejam, potencialmente, quando a gente começa a abrir brechas para relativizar direitos fundamentais, como foi no governo do Terceiro Reich, não, todos têm direitos, mas vamos abrir aqui uma exceção, esse povinho aqui não vai ter direito. Isso é uma porta aberta para um totalitarismo. Isso que eu causo. O discurso. Isso que me causa. Toda vez que eu ouço o termo totalitarismo, eu me lembro do paradoxo do totalitarismo do Karl Popper, né? Que ele diz que para você evitar o totalitarismo, né, o paradoxo da tolerância, né, na verdade, para você evitar a intolerância, você deve ser intolerante com os intolerantes. Você entende? Entendi. Então, eu acho esse raciocínio brilhante. E aqui, eu gostaria de ler o que o pessoal está mandando, porque a galera está mandando aqui, está ficando muito, muito legal isso aí. Ó. O Dominique Torresmo. Velozes e gordurosos, né? Acho que devemos punir de verdade quem merece, na minha opinião. Os crimes recuam com leis fortes. Ou seja, fiz ou falei o que não deveria, vou ser punido. Aí quem vê isso vai pensar duas vezes. O José Júnior Nascimento disse: as pessoas se escondem atrás de opinião e direito de expressão. Concordo com você. Eu vejo muito isso. Igual quem se esconde atrás da igreja para justificar um ato que sabemos que é crime. Concordo contigo. Certo? Esconder-se utilizando a expressão "isso é meramente a minha opinião" é uma manobra covarde para se livrar da responsabilização, certo? Mas no critério de responsabilização nem sempre isso funciona. Mesmo que você diga que às vezes que isso é sua opinião, você pode ser punido. O Dominique Torresmo disse: verdade, a liberdade de expressão deve existir, mas com restrições. Ou seja, sua liberdade termina quando começa de outro. Há pessoas que querem um atestado para cometer todo tipo de crime. Agora, antes de eu passar a palavra para meus nobres colegas, eu gostaria de falar algo sobre liberdade de expressão. Eu estou desenvolvendo um estudo sobre isso, que fala justamente sobre liberdade de expressão e algoritmos de rede social. Tá? O que é que nós consideramos como liberdade de expressão? Aqui eu gostaria que vocês me ajudassem. Liberdade de expressão para vocês é poder falar aquilo que você pensa? Faz parte? Faz parte. Não sendo contrário à lei, sim. Não, certo. Mas sim, faz parte, não faz? Mas mesmo contrário à lei, é liberdade de expressão. Mas a eu estou dizendo... Não, ou você será punido ou não será punido. Crime, claro, mas responde pelo crime. Não deixa de ser liberdade. Concordo com sim. Liberdade de pensamento faz parte também Sim. disso? Liberdade de crença? Cultural. Tudo. Né? Filosófica. Pois é. Agora nós temos uma questão curiosa. Vejam bem, eu não vou entrar nas polêmicas aqui envolvendo política ou música ou coisa. Vou citar um outro caso que é muito mais simples. Como é que nós formamos nossas convicções? Políticas religiosas, culturais e tudo mais. Nós formamos a partir do contato que temos com A, B, C ou D. A socialização faz parte do processo. Exatamente. Aí, hoje, é muito difícil falar que nós temos liberdade, e isso é o que eu estou tentando desenvolver nesse estudo, que nós temos liberdade de pensamento quando nós estamos mexendo com rede social. E o porquê disso? Porque a construção algorítmica tende
a inculcar no indivíduo, a enfiar na cabeça dele conteúdos que sejam mais fáceis de ele anuir. Ou seja, o algoritmo trabalha com conforto cognitivo. Quanto menos você tiver de pensar, mais eu vou te entregar. Isso, é o discurso do relator da Humberto Costa. Vamos proteger as criancinhas. Pô, quem não quer proteger as criancinhas? Redundância. Quem não quer? Não, só quem doido. Proteger as crianças é o mote de todo político que quer virar popular, né? Isso. O próprio Bolsonaro falava isso quando ele abria o livrinho lá e colocava o dedo no lugar que seria o pênis do menino. Falava, vamos proteger as crianças disso. Então você quer ganhar o povo, você fala que quer proteger as crianças. Né? Nosso jovem está sendo limitado em tantas ações que hoje ele se comunica por emoji. E aí que está. Ao invés de ele colocar que achou lindo, ele bate palminha. Nós voltamos, E aí, voltamos às imagens. E é aí que está. Hoje, quando você interage com a máquina começa a dizer para você o que é que você deve olhar, o que é que você deve ler, o que é que você deve assistir, certo? E é tudo por função algorítmica. Então, o que eu defendo é que, até certo ponto, a nossa liberdade de escolha, de pensamento e, em última instância, de expressão, com a configuração tecnológica que nós temos hoje, é mera ilusão. Sempre foi a partir do momento que você inventou a imprensa. A partir do momento que a comunicação atingiu a massa, eu controlo. Onde é que sempre esteve a fortuna? Onde estavam os meios de comunicação? As primeiras grandes fortunas do século XIX estavam nos jornais. Os donos de jornais eram os homens mais ricos do mundo. Depois passou por os donos de emissoras de rádio, os donos de emissoras de TV, os donos do entretenimento e agora está na mão dos donos das big techs. Só está mudando o meio. O dinheiro continua circulando onde ele sempre foi. Quem tem o controle dos meios de comunicação tem tudo. E voltando ao que você falou, na questão de quem é que vai dizer o que é que você verá, pegue, por exemplo, por isso que eu fui procurar ali, em 1976, a novela Saramandaia foi censurada. Foi. Na época, claro que vocês não vão se lembrar, evidentemente, todos meninos, né? Jovens. Só nenéns, mancebos. criancinhas, né? Mas, por exemplo, a novela, para quem via a novela, ela não tinha pé nem cabeça. Por quê? Porque ela começava um capítulo hoje, parava, no dia seguinte, vinha um capítulo que não tinha nada a ver com o anterior. E, de repente, 5, 6 capítulos depois, terminava aquele capítulo da semana passada. A novela era um balaio de gato. O que o autor, na época, descobriu? Que o censor mudava. Então, ele fez, digamos, 150 capítulos, entregava um hoje, censurou, ele botava o próximo, censurou, ele botava o próximo. Aí mudava o censor, ele botava aquele de novo. Então, ele ia rodando. E todos os capítulos passaram completamente fora de ordem. Quer dizer, fica um juízo de valor de uma pessoa, ou no caso, o Ministério da Verdade, ou do Executivo. Pablo, não vai dar certo, Pablo. Não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Porque o nosso executivo hoje, com o grupo de ministérios que nós temos ali, você viu a ministra falando essa semana, explicando o porquê que era o teto de R$25 mil? Você viu essa? Não Ela não vi. conseguia explicar o porquê que o Margarete teto... Menezes? o porquê que o teto era 25 mil. Ela não conseguia explicar. Ela não tinha argumento para dizer para o jornalista o que era os 25 mil. Agora, como é que você vai deixar na mão desse grupo dizer o que é certo, o que é errado, o que você pode, o que você não pode ver? Não tem cabimento, Pablo, não tem cabimento. Digo até que nós não estamos preparados para esse tipo de situação. Por isso que eu digo, nós hoje caminhamos escandalosamente para uma ditadura. De uma forma pacífica, sem nenhum tiro, sem nenhum tanque na rua. Quando a gente menos esperar, foi, bebê. Aí não tem mais como voltar atrás. Picuinhas, vai ser cortado. O que você acha, ali? Você acha que a gente vai... O que, Oli? Tessaro, que a gente vai para esse mesmo caminho? Não, a gente está caminhando, né? Por exemplo, falas como do Flávio Dino, da semana passada, em que disse claramente, né, um troglodita, né, esse camarada, ministro da Segurança, ele disse basicamente o seguinte: olha, Congresso, se vocês não aprovarem, nós vamos aprovar por meio de medidas administrativas e por ações no Poder Judiciário. Logo, ele já está dizendo,
implicitamente está dizendo: fodam-se vocês, Congresso Nacional, vocês que são os verdadeiros e legítimos detentores do poder, né? Fodam-se o que vocês fizerem. Se vocês não fizerem do jeito que nós queremos, Vai ser assim. nós vamos colocar na marra. Já temos um acordão, e aí ele não relata isso, mas está claro, quando ele diz, e ações que nós vamos entrar no Supremo, e o Supremo vai regulamentar. Ou seja, já estamos de conchavo com o Supremo. Então, calem-se, vocês perderam, ele usou esse termo. Vocês agora, perderam. ele só não falou perdeu o mané como o Luiz Roberto Barroso, mas foi um estilo maranhense de falar mané. Vocês perderam. Isso é péssimo, porque isso, uma das funções, me parece, do poder é a solidificação das instituições. E não a dissolução. E não a dissolução. E é isso que esse discurso está trazendo. Sabe uma coisa que me choca? Como leigo, imagino, você como advogado, já no exercício da profissão e você caminhando, é você escutar um Supremo dizer que formou maioria para. O Supremo, através do seu presidente, através do seu secretário, foi lá, conversou com um, formou maioria para. Mas espera aí, não precisa formar maioria, ele tem só que dar a opinião dele. Ele tem que só lá e dizer qual é o voto dele. Agora, nós temos ministros nossos do Supremo que vão até o Congresso conversar com o presidente do Congresso. Mas ele não tem que fazer isso. Não. De jeito algum. Ele não tem que fazer isso, não é função dele. Mas ele vai lá dizer que está formando maioria. Função política. Ele está criando uma atribuição política e legislativa que ele não tem. Bem, é isso que tem sido criticado ad infinitum como ativismo judicial. Exatamente. O que é isso, cara? Não tem cabimento. Essa expansão fora dos limites naturais, né? E em alguns momentos é óbvio que o judiciário vai ter que se submeter, vai ter que se sobrepor aos demais poderes. Por exemplo, quando está fazendo análise do controle de constitucionalidade, anular uma lei flagrantemente constitucional. Mas fazer política, como esse exemplo é claro, o ministro durante durante a discussão sobre as urnas eletrônicas, por exemplo, o ministro Luiz Roberto Barroso vai ao Congresso Nacional falar sobre isso. Agora, novamente, o ministro Alexandre de Moraes vai lá conversar com o Pacheco para... Ou seja, esse tipo de situação não convém. Como eu digo, tem uma passagem bíblica muito interessante, mas eu não me recordo, mas que fala sobre isso. O Supremo pode quase tudo, devido à nossa sistemática de uma Constituição ampla, de uma Constituição... Então, o Supremo pode quase tudo, mas não é porque ele pode tudo que ele deve fazer. A autocontenção deve ser. E a principal virtude de um magistrado, ainda mais da Suprema Corte, é ser tolerante, ser prudente. A prudência é a grande marca de um bom juiz. E não me parece que o ministro Alexandre de Moraes, que age como um ditador, não estou dizendo que as pessoas, por exemplo, para trazer um exemplo, que as pessoas que invadiram o Congresso Nacional e danificaram o patrimônio público não devem ser punidas com o rigor da lei, mas sem invencionismo. Por exemplo, tratar essas pessoas como terroristas ou situações que não são, isso me deixa muito preocupado, porque aí nós estamos realizando perseguições políticas. E isso, né, a nossa Carta Constitucional, ela é ampla em vários momentos em não aceitar, né? Nós lutamos aí 21 anos, tantos anos para exatamente não termos isso. Esses ministros que estão aí, eu fico triste por alguns que não colocam a sua opinião de maneira clara, caras que eu ouvi como meus professores que diziam exatamente sobre as barbáries que eles sofreram enquanto estudantes durante o regime militar e agora aceitam pacificamente. Então, eu acho que são 2 pesos e 2 medidas e isso não cabe. E artistas nossos que foram censurados e hoje acham que é bem tranquilo.
você cortar as opiniões. A nossa ministra, que na época das eleições, disse que o que estava sendo feito era inconstitucional, mas ela iria abrir uma exceção. Isso, até o final da eleição, a Constituição não vale. Isso é um estado de exceção. Exatamente. Estado de exceção foi criado no Brasil de uma forma bem clara, para todo mundo ver, e o Congresso Nacional bateu palmas. Quer dizer, o nosso Congresso é inoperante. Ele é completamente inoperante. Vamos pensar aqui numa pergunta direta. Qual o seu signo? Esquecendo esse projeto de lei agora, nesse momento. Eu já vou passar aqui para o comentário da galera. Mas, na opinião de vocês, além do nosso marco civil da internet, nós deveríamos ter alguma forma de regulação? Vocês acham que seria possível no Brasil nós criarmos uma forma de regulação que fosse clara e que funcionasse para o nosso cenário de internet? Eu acredito que precisamos de regulação, de algum tipo de regulação, mas não sou especialista em... Eu sou engenheiro de obra pronta, eu sou jurista. Produzam lá o ato, eu vou analisar as consequências e assim por diante. Então, eu sou narrador de videotape, né? Já acabou o jogo? Já acabou o jogo, pois me chame, eu noticio. Vocês vão ver a próxima jogada, que bonita vai ter. Aí eu vou bem. Então eu não tenho não tenho nem a pretensão disso, né? Mas acredito que o que nós temos de pré-pronto agora, ele precisa de mais discussão, e uma discussão séria, sem essa perseguição, que me parece que essas emendas que foram feitas foram para matar qualquer possibilidade de novos políticos surgirem, sabe? De novos políticos como você. Como você. Você é um camarada que teve uma passagem agora rápida pela política, que certamente o que te levou foi a quantidade de pessoas que te seguem e gostam de você nas redes sociais. Mas o sistema não deixou você, por várias questões que nós já conversamos, você ter acesso a dinheiro público, a dinheiro legítimo que você teria e assim por diante. E esse tipo de projeto de lei parece que é exatamente para não surgir novas lideranças. É a velha política voltar. É o que eles querem, né? A normalidade de impunidade total contra bandidos, e eu quero dizer aqui do colarinho branco, contra a corrupção, e isso é péssimo. Oli, sua opinião, você acha que nós podemos ter algum tipo de regulação da internet? Não. Não por quê? Não pelo seguinte fato. Primeiro, quem dirá o que poderá ser feito? Primeira opinião. Segundo ponto interessante. Adam Smith já dizia, a mão livre do mercado. O mercado disse aquilo lá presta ou não presta. O mercado vai dizer para você se aquilo ali vai surtir efeito ou não. Não adianta nada eu dizer para você o que você pode ver, o que você não pode ver. O que você pode falar, o que você não pode falar. Até voltando ao que você falou sobre a campanha do Pablo. A partir do momento que você esteve atrelado a um partido, o seu discurso mudou. Porque o partido lhe tolhia. Vejam só, e nós temos um sistema tão atrelado que ele não permite você concorrer de uma forma independente. E o Brasil é assinante do Pacto de Porto Rico, que diz que não precisa ter partido político. Mas o nosso Congresso não permite. Por quê? Porque o partido controla. O partido controla o fundão. Esse fundão partidário que nós temos é um assinte em relação à sociedade brasileira. E aí o que acontece? Ele vai ditando o que você pode e o que você não pode fazer. Agora, como é que nós podemos, por exemplo, eu sempre bato nessa seguinte tecla, esse nosso Congresso que está aí, aceitar pacificamente, fazendo de conta que não vê o que está acontecendo nesse país, não tem cabimento, Paulo. Não tem cabimento. E eu digo ainda, quem é que terá discernimento para dizer o que o Tessaro pode ler, o que o Tessaro pode falar? O Tessaro não pode mais chegar nas redes sociais dele e colocar a palavra censura. Ele tem que colocar um arroba no final, tem que colocar um cifrão no meio para tentar disfarçar. Mas por quê? Cadê o direito dele de falar? Então, se uma ministra pode dizer que vai criar um estado de exceção e um parlamento aceita isso,
Como é que você pode querer dizer que o Brasil é um país sério, Pablo? Não tem cabimento, não há seriedade nisso aqui. E você viu pela própria ChatGPT, o brasileiro publicando que ele enganava a inteligência artificial. Você viu essa ou não? O brasileiro é uma novela, cara. Ele merece porque para ele tudo é bonitinho. Tudo é bonitinho. Repare, tudo vira piada de hoje para amanhã, independentemente da situação. Isso é fato. Tudo é piada. Bem, apesar de ser um descrente em diversos, talvez todos os políticos que nós temos, eu acredito que nós precisemos de alguma forma de regulação. Não essa que está aí, porque é um projeto que foi extremamente emendado. Nós sabemos quais são os problemas dessa sequência gigantesca de emendas, quando são feitas a toque de caixa, quando um projeto é apressado, colocado no regime de urgência. Eu sou um idealista, como todo mundo já notou. Então, também. Eu não consigo perder a esperança de que algo melhor possa acontecer, mas também tento trabalhar com a realidade, que é difícil e opressora, né? Porque você não vê um lampejo de melhor. A mudança nem sempre é para melhor. Evolução, eu também sempre falo, essas pessoas, mas a evolução também não é para melhor necessariamente. Evolução é evolução, não necessariamente para melhor. Então, eu sou um defensor de uma regulação dentro da internet, mas isso deve ser feito, em primeiro lugar, ouvindo especialistas antes de ouvir os políticos. Aqui acontece o contrário, né? É claro. O político está com medo de se tornar exposto. Ele mesmo falou, o medo do político é ficar exposto. Aí é fake news. Pois é. Aí é fake news. Eu tenho uma teoria, e o Tessaro, que é nosso mestre no Constitucional, pode ajudar em relação a isso. Toda legislação, toda lei, ela tem uma motivação social. Sim. Né? Então, aconteceu alguma coisa em algum momento para que o indivíduo colocasse aquilo ali na lei, ou aquilo o prejudicou, ou aquilo o prejudicaria. E, na minha opinião, foi sempre assim. Tanto é que existe uma piada que eu costumo fazer, as pessoas mais efusivamente religiosas, me desculpem, mas eu vou ter que ler para vocês aqui uma passagem que é verdadeira. Isso está escrito na Bíblia, tá? Ela é muito curiosa, porque eu quero dizer de onde é que é para você poder ler na sua aí, tá? Que tem a ver com isso, do contexto. O que foi que aconteceu que colocaram isso no texto bíblico, tá? Aqui... estiverem... que é aquela passagem sobre dois homens brigando. Não é Davi e Golias. Não. Não ficou bom pro Golias. Olha só. Pro Golias não ficou bom. Essa passagem aqui, tá? Para quem tem o costume de ler o livro sagrado, está em Deuteronômio, tá? Deuteronômio 25, versículo 11, 12. Se dois homens estiverem brigando, e a mulher de um deles vier para livrar o marido daquele que o ataca e pegá-lo pelos órgãos genitais, cortem a mão dela. Não tenham piedade. Pensando no aspecto de motivação social, quem será que levou uma agarrada na bola durante uma briga para colocar isso e isso aparecer na Bíblia? Tá na Bíblia isso, cara. Esse é um exemplo jocoso para ilustrar como quando você tem o poder de escolher o que vai acontecer por meio da criação de uma lei, você vai pensar em primeiro lugar naquilo que está acontecendo com você, ou o que pode acontecer com você. Porque essas emendas que a gente vê aqui, cara, o lobby da mídia é muito forte aqui para você ver que eles são obrigados a pagar dinheiro, Pablo, dinheiro.
Veja quantas emissoras de TV não estão perdendo, por exemplo, em audiência. Cara. Meu Deus. É como eu perguntei no comecinho do nosso papo, que novela você está vendo? Agora percebam, as pessoas que são esses clientes dessas novelas hoje não estão no mercado de consumo. Concorda comigo? Concordo. Eles não Tanto estão... é que as novelas estão fazendo uma manobra danada para tentar incluir os jovens ali. E não está conseguindo. Colocando personagens que são blogueiros, que são mas não está influencers. conseguindo. Aí o que acontece? Elas começam a novela. Quando percebem que esses personagens não dão certo, eles começam a pagar, estão voltando para as novelas rancheiras, porque a idade da audiência quer essa novela, não quer que está atual. Exatamente. Aí o que acontece? Pega a programação de sábado à noite. A programação de sábado à noite na TV está sofrível para o jovem. Para o cara de maior idade, não, porque é aquilo que ele quer ver. Coloca na novela Jade Picon, faz um Big Brother com 6 ou 7 influencers para ver se consegue fazer essa galera consumir o que eles querem. Exatamente isso. Então, o que acontece? Essas empresas hoje estão preocupadas com as redes sociais. Por que não coloca o Oli no Big Brother? O Oli, o Tessaro e o Pablo. Dá uma semana, os 3 mandaram embora. Vão pedir para mandar os 3 juntos embora. Votação tripla. Não dá para mandar os 3 juntos embora daí. Mas é isso aí, Pablo. Até por que a gente seria mandado embora? Porque a gente é muito claro no que a gente está falando. É muito direto. E outra questão, que você falava da cultura brasileira, e eu me considero aí também, a gente tem essa cultura de alisar tudo, né? Uhum. Você é gordo, você não é, você é meio cheinho. Não, eu sou gordo. Ossudo. Tem osso grande. Você é negro. Não, você é escurinho. Sabe, a gente tem medo da verdade. A gente tem medo de falar as coisas às claras. Sabe? Isso é péssimo. É a roupagem linguística do politicamente correto. Isso é péssimo. Isso cria uma sociedade cheia de fraquezas e assim por diante. Mas assim, para encerrar esse PL, então, por mais que os defensores dele tentam por várias manipulações retóricas aí, tentar defender, combater o discurso do ódio, a desinformação, o incentivo à violência das escolas. Na verdade, essas palavras bonitas, elas encobrem aquilo que é velho, que é muito antigo, que é a tentação de controlar as ideias e os discursos. Sempre foi. Sempre foi assim. Sempre foi. A verdade é essa, a verdade me parece é essa. Gostaria de estar errado. Napoleão já dizia, se eu não tiver o apoio da imprensa, eu não fico 6 meses no poder. Olha aí. Ele de bobo não tinha nada. Quando durante o... Como que se manteve por alguns séculos as monarquias, a relação entre Estado e igreja, né? Index proibitório, livros que não poderiam ser lidos, é isso aí, livros que eram passado veneno para que pessoas não... Permaneceram até o século XX. Os monges copistas. Isso. É isso, a verdade é essa. Pega o que faz o comunismo na China, o que faz o comunismo na Nicarágua agora. Na Nicarágua. É isso, é você controlar o pensamento e você elege inimigos, discursos que são inimigos e para os inimigos é um conceito de guerra. Pode tudo, né? Inimigo é um conceito de guerra. Os amigos tudo, aos inimigos a lei. Porque o inimigo na guerra é aquele que vai te matar. Então eu tenho que eliminá-lo. Esse é um discurso péssimo. Eu prefiro sentar aqui com todos vocês e a gente se degladiar em ideias e eu não concordar com você, você não concordar comigo e a gente tomar um café e sair e falar, cara, desculpe, você não conseguiu me convencer, eu não me convenci, você não me convenceu, ou melhor seria, porra, que legal poder te ouvir, eu acho que esse seu ponto de vista eu não tinha pensado. Acredito que as diferenças é que fazem alguém melhor e não, né? Exatamente. E é esse o objetivo do Picuinha. A gente não quer convencer ninguém. Ninguém quer convencer A gente quer jogar ideias aqui, entendeu? Quero convencer ninguém, eu não quero ter razão, cara. Falando no jogar ideias, que eu sei que o Oli tem compromisso daqui a pouco,
Para nós encerrarmos aqui, a galera está mandando muita mensagem, eu agradeço, tá? Vocês aí. E como nós temos semana que vem, próximo episódio, vocês que estão assistindo podem mandar sugestões para o próximo episódio. Deixe nos comentários. Você que gosta de fazer cortes e postar nas redes sociais, enquanto você puder, aproveita. Só espera 24 horas para você começar a fazer os cortes. Se for postar na internet, marca o Picuinha, né, aqui no meu canal, marca o Oli, marca o Tessaro, me marca, que é pra gente achar você e poder quebrar o pau com os caras lá, porque a gente sabe que vai dar pau. Então, pra gente encerrar hoje, vamos lá ao último comentário de cada um. Vamos dar uma sugestão pra galera. Pode ser uma sugestão, alguma coisa que você leu, ouviu, assistiu, qualquer coisa, uma sugestão pra semana, pra galera levar pra semana e terça-feira receber outra. Um aqui pediu sorteio de livro. Opa! Para encerrar, sorteio de livro. Sorteio Esse de não livro. dá, porque eu ganhei, tá? Sorteio de livro. Isso é bom, olha, parabéns aí quem pediu sorteio de livro, significa que ainda nós temos Leitores. salvação nesse país. Ainda tem. Eu Livro vou é começar, fantástico. então, abrindo esse caminho de sugestões. Tá? Eu assisti a um filme, foi na semana passada, e eu vou indicar para vocês. Ele tenta ser um filme de terror, mas não é muito de terror, apesar de ter sido propagandeado com isso. E eu vou sugerir esse filme justamente por causa de uma coisa que vocês falaram agora há pouco, que falava sobre a relação entre a religião e o Estado. Então, olha que coisa curiosa. O filme se chama O Exorcista do Papa. Ah, eu assisti. É o Russell Crowe. Isso, com o Russell Crowe. E aí, cara, existe uma parte no filme, não tô revelando muita coisa, que não é grande spoiler, tá? Mas é bem interessante que, em uma igreja espanhola, um exorcista foi possuído por Asmodeus, um dos reis do inferno, enquanto ele estava operando o exorcismo. Porque a única forma dele salvar a vida de quem estava lá era ele se entregando. Ele foi possuído pelo demônio, e aí o demônio se disfarçou de padre e fez toda a maldade que a Igreja Católica cometeu na Espanha. Justificou. Foi o demônio, não foi ele. Cara, eu achei esse plot que a galera fez ali, ó. Eu tava assistindo aqui, ó. Parabéns. É louco, né, Santa cara? Inquisição, que ele era a Inquisição espanhola. Espanhola. Ele justifica nessa A Inquisição Espanhola teve um bispo Torquemada que foi maravilhoso. O bispo Torquemada conseguiu o depoimento do demônio. Eles não falam. Ele chamava o demônio para depor. Eles não falam que é o Torquemada. Mas numa cena, tá lá o cara, o Russell Crowe passa, ele fala assim: esse aqui era o bispo. É o Torquemada. É o Torquemada. O Torquemada punha uma cadeira no tribunal e pedia: por favor, demônio, sente-se. E ficava todo mundo olhando para a cadeira vazia. E ele conversava com a cadeira e o escrivão colocava que o demônio respondia. E ele perguntava: então, você conhece a bruxa? Sim, você conhece a bruxa, o escrivão. E o demônio disse que conhece a bruxa. Igual aquele cara entrevistando a mulher lá. O que você sente? A mulher fala: fome. Quantos pães você come no café da manhã? 12. Em teoria era o demônio falando. Mudando de gato para sapato, só para ver o que o cara... Você viu a entrevista do jogador do Michigan, daquele grego? Não. Uma entrevista, negócio do basquete, que o time dele perdeu e o entrevistador, o repórter, virou para ele e falou assim: então você considera isso aí como sendo uma derrota para o seu time? Ele virou e falou assim: mas não coloque na minha boca as suas palavras, você está sendo maldoso. Aí ele colocou: o Michael Jordan disputou 15 finais e ganhou só 6, ele é um derrotado? Responde para mim, sim ou não? Só diga sim ou não. Quer dizer, o cara joga pegando a palavra dele para distorcer. Porra, sacanagem. Muito bom. Dá uma indicação aí, Tessaro. Putz. Pode ser até de vinho. Ah, vinho. Tomei esse final de semana aí da região de Hermitage, na França, um Syrah maravilhoso, que é uma das melhores regiões para o Syrah, essa uva, né? Uva preta. Muito bom, mas eu não me lembro o nome do vinho mesmo, mas foi muito bom, vale a pena. Lá nas minhas redes sociais postei uma fotinho, ele é vermelho, vale muito a pena. Talvez seja um dos melhores, entre os 5 melhores vinhos que tomei na minha vida. Essa é uma boa indicação.
que foi uma indicação de uns amigos, não é? Junto com um grupo de amigos, eles me deram esse prazer de provar esse néctar aí dos deuses, que também é cultura, né? O vinho traz cultura, como um bom uísque traz uma ótima cultura, uma boa história, né? Além dos efeitos, os efeitos alcoólicos, né? Mas tem todo por trás uma história, então acho que é bacana para quem curte isso, né? Quem gosta de saborear a vida, acho que um bom vinho é um bom começo também. É verdade. Para você encontrar a dica do Tessaro, as minhas dicas, as do Oli, você precisa seguir, então, @PabloJamilk, meu conteúdo. Do Oli, seu perfil, @Prof_Oli. É o Carlão que sabe esses troços. O Carlão esconde para mim o endereço. O meu é Eduardo Felipe Tessaro. Aí, é isso aí, galera. Foi um prazer conversar com vocês aqui. Obrigado. Tchau, tchau. Os debatedores Até semana sensacionais. que vem. E, a partir de agora, nas artes, você sempre vai encontrar 3. Eu, Oli, Tessaro. Até o próximo Picuinha. Valeu! Tchau. Abraço. Valeu. Tchau, tchau.